Boa noite a todos, boa noite a todas. Sou Fábio Conceição, professor de História da Escola Parque, lá na Gávea, nono ano. Prazer enorme estar aqui. Vou aguardar um pouquinho a Cris, ó. Ela já está aqui. Conversar um pouquinho. Enviar solicitação, não está indo. Tá aqui, Cris. Tô aí? Já tô te... Já É, fiquei nervosa. E já tô... aí, tudo bem? Mas você Tudo aceitou bem? minha solicitação? Sim, você tá falando aqui comigo. Tô vendo você aqui. Já estamos no ar, já. Ah, já, porque eu não estou me vendo. Já estamos no ar. É, É, estamos já aqui. estamos. Então, vamos começar às 19 horas em ponto. Então, Que vamos... aqui eu não. É, eu só vejo você. Aqui eu só vejo Eu tô você. vendo a mim e a você. Tô vendo os dois. Ah, então tá ótimo. Aqui, ó. Tem gente dizendo aqui que tá te vendo também. Ah, eu vou ficar sem me ver. Olha que desespero. Nessa era digital, eu não estou vendo qual é a minha imagem. Ou então Sei tá lá bem porque lá, ó. pequenininha aqui. Sueli É. Ponzio tá dizendo que tá te vendo, sim. Sueli Ponzio. Ah, então tá bom. Vou acreditar. Tá? Bom, Tá tudo bem, né? não, ótimo, ótimo. Eu queria só. Mas olha só, podemos começar, são Podemos 19 começar. horas em ponto, né? Podemos começar. Podemos começar. Isso, Ah, relógio britânico. é, não, eu tô um pouco, não sei o que que houve aqui que eu não tô, fiz alguma coisa que eu não tô me vendo. Quando a gente testou um pouco mais cedo, Sim. enfim, deu certo, né? Vamos ver. Você tá me Tá vendo, dando então tá certo. tudo direito. Então vamos embora, Isso, isso. A vamos, galera tá né? A aqui, ó. gente Tá tá todo mundo fazendo aqui. ao vivo. É. Então, bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer enorme ter você, Opa. Fábio, aqui como um convidado nesse tema que é tão caro aqui a gente. Fábio é professor, mestrando e sambista, né? Fábio é uma figura raríssima, só quem não gosta de samba e quem não gosta de Fábio, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça ou doente do pé. E o Fábio aceitou de primeira, né, para falar sobre o samba no mundo do trabalho, esse tema que é Sim. importante. Primeiro, eu queria. Bom, eu não falei, eu sou Cristiana Caldas, sou psicanalista, trabalho no ensino médio da Escola Parque. Eu estou aqui em nome de uma equipe de psicopedagogia, que somos eu, Luísa Saldanha, na Barra, Ana Cristina e Leandro, na Gávea. A gente sempre pensa muitas atividades juntas. A gente tem um evento que é um evento muito bacana, que acredito que muitos que são da escola já conheçam, que é o Mundo do Trabalho, Sim. que você já participou. É um Muita evento honra. presencial, né? É um super evento, vai um monte de gente. E, por razões óbvias, a gente não pôde fazer presencial. Então, essa equipe Exato. pensou assim, então como é que a gente pode fazer várias atividades, né, pensando sobre trabalho? E trabalho não só na dimensão da escolha profissional, né, Fábio? Mas o É trabalho no claro. sentido existencial, né? Trabalhar Exato. para quê? Trabalhar para receber um salário? Porque fazer uma escolha profissional é um luxo, né, Fábio? Assim, para a Exato. sociedade que a gente vive, é um luxo a Para alguns até um pessoa privilégio, né? escolher um privilégio. É. Exatamente. Então, a gente pensou em várias atividades, a gente vai ter várias lives ao longo desse mês e ainda estendendo para o mês de junho, e a gente não podia inaugurar de forma melhor, né, que não fosse com samba, porque o samba, na Ah, tá verdade, inaugurando hoje? está inaugurando hoje. Ele está abrindo Ih, as portas do mundo do trabalho nesse evento que é para a gente pensar, não é a substituição do mundo do trabalho, não, são só atividades. Um mês óbvio, sim. porque em maio, né, em função do 1º de maio, é o mês do trabalhador, né? Então a gente fica pensando nas dimensões do trabalho, que é isso, o trabalho como existência, um trabalho só manual, o trabalho intelectual, a gente pensa nesse trabalho como trabalho intelectual, e o Fábio vai trazer sambas, se eu não me engano, desde 1930, né? 30, Década de 30 40, até a década de 80.
Isso. até a década de 80, vai começar com... da década de 30 vai terminar com Arlindo Cruz, né? Então, assim, Tentar. super luxo, super luxo, super luxo. Né? Começa com Wilson Batista, não é isso? E, É isso. enfim, então agora eu já falei muito. A ideia, então, é passar para o Fábio, eu vou sair, e aí no final eu entro, porque a tela vai ser toda sua, tá bom? Tá bom. Então, boa E o que que eu faço aqui agora? apresentação, Aperto Fábio. X? Não, você só continua. Vai, vai. Ah, só continua. Você Tá, só tá. continua. Tá bom? Bom, primeiro também gostaria de agradecer aí essa equipe de psicopedagogia, meus amigos, meus colegas de trabalho, né? Trabalhamos juntos há muito tempo, já desde 2009, que eu comecei a trabalhar na Escola Parque lá da Barra, né? E lá na Barra já realizamos alguns eventos, né? Dessa natureza aqui, pensando um pouco, né, como é que a cultura popular, o samba urbano carioca, se relaciona com o mundo do trabalho e tal, né? Já fizemos alguns eventos lá na Barra, foi muito bacana. Eu queria agradecer demais, viu, Cris, aí o convite. Sempre me coloco aqui à disposição da Escola Parque, é um prazer imenso. E vamos trocar algumas ideias aqui, né? Vamos bater um papo, tocar samba, preparem-se, afasta aí a mesinha de centro, né? Tira o sofá para não atrapalhar, para não prender o pé, tira o tapete da sala para não prender o pé, aproveita, vamos sambar, né? Para dar uma relaxada, nada melhor que um samba, nada que um bom samba não cure, né? Nada que um bom samba não cure. Então, para mim é um grande prazer, uma alegria muito grande, uma honra. Estarei sempre aqui à disposição, né? Para bater um papo, para tocar samba, para bater um papo aqui com vocês, com essa equipe que maior orgulho trabalhar com vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite, tá, Cris? Muito obrigado. Estendo esse meu agradecimento para o restante da equipe. Não, estão todos Estão aqui, estou vendo que estão aqui. Luísa Saldanha apareceu aqui, né? Tem um monte de colega aqui, ex-aluno também, que é uma alegria muito grande, né? É uma maravilha. Tem gente da minha família também, tem até torcida organizada aqui. Ah, maravilha! O nosso objetivo aqui, Cris, é bater a live do Fábio Júnior, né? Vamos ter mais seguidores aqui do que a live do Fábio Júnior. É a nossa meta aqui. Isso aí. Queridíssimo então, Leandro está aqui presente então, também. Você, tá bom? Tá bom, querida. Então, obrigado. Daqui a pouco a gente se encontra de novo, né? Então vamos lá. Isso. Vamos lá. Então, galera, o nosso objetivo aqui é tentar realmente apresentar através de sambas, né? De que maneira o compositor popular, o artista popular, o sambista, né, se relacionou através dos seus sambas com o mundo do trabalho. Essa que é a ideia, né? Então eu fiz um recorte dos anos 30 até os anos 80, vou apresentar aqui alguns sambas e também, né, vou apresentar junto com isso, né, tentar trazer um contexto, né, social, né, o que estava acontecendo no período, né, quais eram as características, né, do período e para a gente poder, né, entender, né, isso melhor. Eu também gostaria de começar dizendo o seguinte, né, eu nunca fiz um estudo mais rigoroso, nunca fiz um estudo mais acadêmico, né? mais rígido sobre essa temática, né? Eu nunca fiz. Sei que há muitas obras, né, que eu ainda também não tive oportunidade, né, de ler mais aprofundadamente, mas eu ainda nunca fiz um estudo aprofundado, né, sobre essa relação samba e o mundo do trabalho. Então aqui são algumas impressões, né, são algumas inquietações que eu tenho e gostaria de dividir, né, essas impressões, essas inquietações aqui com vocês. Tá legal? Fiquem à vontade aí, né? A Cris está lá, né? Tá anotando, se tiverem alguma observação para fazer, né? Tem um prazer enorme estar aqui, né? A Moco tá pedindo para mandar um abraço aqui para os ex-alunos, né? Pessoal do 9º ano do ano passado lá da Gávea, que agora eu sou professor de história, né? A Cris já me apresentou. Trabalhei na Barra no ensino médio durante muito tempo, de 2009 até 2016, e agora eu trabalho na Escola Parque na Gávea, no Fundamental 2, no 9º ano, né? Também uma
uma alegria enorme, né? Então, um abraço enorme para os ex-alunos do ano passado. Carol Carregal está aqui também. Alunos de 20 anos atrás, é ótimo. Eu tenho que me concentrar, pessoal. Não posso ficar lendo todo mundo aqui. Já vi que meu compadre está aí. Tem um monte de gente bacana aí, porque senão eu vou me perder aqui. Eu fico olhando aqui, ó, as letrinhas subindo e não vou falar, né? O que eu tenho aqui, o que eu separei aqui para falar. Bom, para falar do samba do mundo do trabalho, né, e a relação com o mundo do trabalho, a galera do Cordão do Boitatá aí, maravilha, maravilha. Eu gostaria de começar lembrando que a escravidão, a sociedade escravagista, a escravidão no Brasil, ela estigmatizou o trabalho de uma maneira muito significativa, né? Principalmente o trabalho que é exercido pelas classes menos favorecidas, pela população preta, né? Pela população pobre, pela população periférica. São mais de 300 anos, quase 400 anos de regime escravagista. Evidentemente que isso deixou marcas muito profundas na sociedade brasileira, e a nossa relação com o trabalho, hoje ainda, no século XXI, ainda é mediada, de alguma maneira, pelo passado escravagista, pelo passado escravocrata. Isso aí, no meu modo de entender, é inevitável. Até 132 anos só, né? Só 132 anos, vamos dizer assim, que a escravidão deixou de existir nesse país. O Brasil foi o último país, né, a abolir a escravidão. Então é evidente, no meu modo de entender, fica claro, né, que esse regime escravagista marcou e ainda marca o mundo do trabalho, a relação que nós brasileiros temos com o trabalho. Isso eu acho que vale a pena levar em consideração. Na Primeira República, pós-abolição Primeira República, nós vamos observar que essa população ex-escravizada, a população preta, né, ela foi muito estigmatizada, né, ainda é, mas logo no pós-abolição, durante a Primeira República, foi muito estigmatizada e foi também marginalizada. E no mundo livre, havia pouquíssimas oportunidades de trabalho para essa população preta, especialmente para o homem preto, né? A mulher negra teve condições ainda, né, de assumir determinados postos de trabalho e com isso sustentar a família, sendo empregada doméstica, né, cuidando de serviços domésticos para a população elegante, para a população rica e para a população branca aqui da cidade. Vamos tomar como referência a cidade do Rio de Janeiro, né? Mas o homem preto, de fato, ele foi profundamente marginalizado. E vale lembrar também que naquele contexto da Primeira República estava em prática uma política oficial, não é, de embranquecimento da população, né? Estava em prática uma política oficial de embranquecimento. Essa política de embranquecimento, ela tinha como pressuposto a imigração, o incentivo oficial da imigração, que venham os brancos para purificar a sociedade brasileira, né? E havia também a marginalização e a criminalização das práticas culturais de matrizes africanas, né? O samba foi marginalizado, criminalizado, a capoeira, né? O candomblé, né? Havia uma política muito dura, muito consistente de reprimir essas manifestações, né? Eu falo samba, a sua gênese, na sua origem, né? Não é esse samba urbano carioca que a gente conhece, né? A partir dos anos 30 que ele ganha o formato que tem hoje, não é? Pois bem, mas isso merece ser levado em consideração também. Não havia, principalmente para essa população ex-escravizada, para essa população preta, não havia oportunidade de trabalho, principalmente para o homem preto, e suas manifestações culturais foram criminalizadas, foram estigmatizadas, foram marginalizadas e sofreram um processo também, essas manifestações culturais, de embranquecimento. Porque, como diz o nosso professor Simas, o embranquecimento era físico, mas também ele era simbólico, né? O samba, por exemplo, né, principalmente a partir dos anos 30, o Simas diz que o samba foi desmacumbizado e desafricanizado, né? Para poder ser aceito pelo grande público, para poder ser aceito, né, pela sociedade, né, industrial que se construía no Brasil. Então, essas questões merecem, sim, ser levadas em consideração. E aí, o Simas, né,
junto com o Ney Lopes, tem uma obra que depois no finalzinho, até se eu tiver oportunidade, vou fazer aqui algumas sugestões literárias, né? O Simas diz, junto com o Ney Lopes, que o samba urbano carioca nasceu como expressão dos anseios de uma classe, a qual na cidade recém-industrializada, a partir dos anos 30, inicia-se o processo de industrialização, nós vamos ver aqui agora, a qual na cidade recém-industrializada tomava consciência e plenamente, inclusive por meio do samba. Olha que coisa muito legal. Inclusive por meio do samba. Mas o exercício do direito ao samba jamais foi tranquilo. Jamais. Em seu caminho sempre estiveram e ainda persistem a tensão, o questionamento e a subestimação. Né? E é a partir daí, então, a partir dos anos 30, que eu gostaria de mostrar aí algumas músicas, né? Que merecem aqui, para mim, ser levadas em consideração. Por quê, né? A partir dos anos 30, uma nova ordem aqui no Brasil começa a ser organizada. Nós vamos assistir à substituição do modelo primário exportador, né, para o modelo urbano industrial. E aí o que a gente observa? A gente observa, né, o Estado, né, ele vai procurar criar condições para viabilizar essa industrialização. O Estado vai procurar criar as bases para essa industrialização, e o Estado também vai ser protagonista, né, no desenvolvimento e na articulação de um novo pacto social. Isso é necessário. E dentro desse novo pacto social, né, o trabalho não trabalhador precisa ser valorizado, né? A partir dos anos 30, né, diante desse novo pacto, diante dessa nova sociedade que está se construindo, uma sociedade industrializada, um novo pacto social precisa ser elaborado. E nesse novo pacto, o trabalho precisa ser valorizado. Para você ter uma ideia, né, o Ministério do Trabalho foi criado em 1931. Vamos ter a lei dos 2/3, né, também na década de 30, que depois foi inserida na CLT. A lei dos 2/3 vai diminuir, vai restringir, né, a utilização do trabalhador estrangeiro. Aí a população preta, o homem preto, passa a ter um pouco mais de espaço no mercado de trabalho. Nós vamos ter a criação do salário mínimo em 1938. Nós vamos ter finalmente a CLT, que é um conjunto de medidas aprovado em 1943. Eu considero todas essas medidas, né, todas essas leis, como uma conquista, né, da classe trabalhadora. O Estado, principalmente o Estado autoritário de Getúlio Vargas, apresenta essas conquistas como se fosse uma concessão. Mas, no meu modo de entender, de fato, é uma conquista da classe trabalhadora. Entretanto, as condições de trabalho, né, para a maioria dessa população pobre, dessa população preta, não eram ainda condições plenamente saudáveis, né? Predominava ainda o desejo de não trabalhar. Mas não é o desejo de não trabalhar, é o desejo de não trabalhar naquelas condições. E aí, uma figura que, no meu modo de entender se destacou, né, de uma forma bastante significativa nessa relação entre o samba, o mundo do trabalho, a chamada malandragem carioca, né? Uma relação uma figura que muito se destacou foi o Wilson Batista, né? O Wilson Batista, ele é um compositor campista, né? Mas viveu e fez carreira aqui no Rio de Janeiro, um compositor de uma qualidade extrema. Eu vou trazer aqui duas canções. Ele é compositor de várias canções, várias obras muito importantes, né? Eu vou trazer duas aqui que, no meu modo de entender, refletem um pouco esse olhar, né, do compositor popular, reflete um pouco o olhar do compositor preto, pobre, periférico, né, diante. Voltamos aqui, peço desculpa a todos, minha internet caiu, mas já estou de volta aqui, né? Alguma coisa aconteceu, agora voltou, caiu e voltou, né? Mas tudo bem, agora é intriga, intriga do governo, estão dizendo aqui, ó, intriga do governo, pode ser. Tô falando de cultura popular, né? Tô falando dos saberes do povo, da brasilidade, e aí pode ser que a coisa realmente, né, tenha complicado. Peço perdão a todos e todas, minha internet caiu, mas estamos de volta. Então eu vou dar um passinho atrás para poder dar 2 passos para frente. Vou dar um passo atrás. Eu estava aqui dizendo o seguinte, que a partir da década de 30,
a partir da década de 30, inicia-se efetivamente um projeto, né? A substituição do modelo primário exportador para o modelo urbano industrial. E o Estado vai assumir um protagonismo bastante significativo. É papel do Estado, né, nesse momento, criar as bases para a industrialização. E as bases materiais, digamos assim, para a industrialização. O Estado vai, portanto, né, criar, né, vão surgir empresas estatais importantes nesse momento, aí, até os anos 40, né, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, enfim, tudo isso para viabilizar o desenvolvimento desse processo de industrialização. Além disso, um novo pacto social a partir dos anos 30, já que agora a industrialização passa a ser um projeto, né, um novo pacto social também, né, passa a ser viabilizado, passa a ser articulado a partir dos anos 30. E com esse novo pacto, surge a necessidade de valorizar o trabalho. Isso é importante levar em consideração. Surge a necessidade de valorizar o trabalho, né? Não valorizar o trabalhador. Para você ter uma ideia, né, nós vamos ter, a partir dos anos 30, a criação do Ministério do Trabalho, o extinto Ministério do Trabalho. Veja como é que o trabalho, o mundo do trabalho na sociedade brasileira, na nossa história, é uma coisa bastante complicada. Nós não temos hoje um Ministério do Trabalho. Se a gente observar aí o mundo moderno, né, o mundo hoje, talvez seja o único país, né, o único país que você não tem o Ministério do Trabalho. Mas enfim, o Ministério do Trabalho foi criado em 1931, já é resultado desse novo pacto social. Nós vamos ter a lei dos 2/3, muito importante, a lei dos 2/3, que vai restringir a presença de trabalhadores imigrantes nos postos de trabalho, abrindo mais oportunidade para o trabalhador preto. Isso é bastante interessante. Nós vamos ter também em 38 a criação do salário mínimo. E tudo isso, todas essas conquistas, né, culminam na aprovação da consolidação das leis do trabalho em 1º de maio de 1943, né? Tudo isso culmina, portanto, com a aprovação da CLT, né? Em 1943. Então, a partir dos anos 30, como eu estava dizendo, um novo olhar sobre o trabalho é necessário. O Estado sente a necessidade de impor uma nova ordenação no mundo do trabalho, de impor uma nova ordenação, de manter um certo controle sobre quem trabalha, sobre definir sobre como se trabalha. E, evidentemente, né, que o poeta popular, o sambista, vai fazer músicas, sambas, né, que se relacionam com isso, sem dúvida nenhuma. E o primeiro que eu vou trazer aqui, vou trazer um compositor muito importante, estava falando dele antes, quando caiu aqui a internet, né? Um compositor muito importante, Wilson Batista, campista, mas que fez carreira aqui no Rio de Janeiro, morreu pobre, né? Uma coisa impressionante. Ele é um compositor de mão cheia. O Wilson Batista é simplesmente maravilhoso. Várias obras do Wilson Batista mostram exatamente, né, essa relação do poeta, do cantor popular com o mundo do trabalho. Eu vou tentar trazer aqui duas. Eu não estou muito bem aqui na garganta, não. Também não sou profissional aqui, vou dar uma desafinada. Mas vou trazer duas músicas, né, que mostram um pouco como é que esse compositor popular, né, que se relaciona, né, com a população marginalizada, a população preta, população periférica, como que esse compositor popular vai enxergar através da sua música, através do seu samba, como é que ele vai enxergar o mundo do trabalho. Então a primeira música que eu vou trazer aqui, e agora sem cair a internet, é uma música Lenço no Pescoço. Aliás, essa música é muito importante, porque essa música Lenço no Pescoço iniciou uma polêmica, aspas, né, com Noel Rosa, polêmica que deu frutos maravilhosos para a música popular brasileira, né? Isso é um assunto até que a gente podia, né, conversar sobre essa polêmica entre o Wilson Batista e Noel Rosa. E a primeira música, né? A primeira música que iniciou essa polêmica é exatamente Lenço no Pescoço, que ela é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso,
Eu passo gingando, provoco e desafino. Eu tenho orgulho de ser tão vadio. Sei que eles falam deste meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação. Desde no tempo de criança tirava samba canção. Ai que é bom, assim que é bom. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho de ser tão vadio. E sei que eles falam deste meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vazio porque tive inspiração. No meu tempo de criança tirava samba canção. Aí que é bom, assim que é bom, assim que é bom. Esse é o Wilson Batista, Lenço no Pescoço é o nome dessa música, né? E aí fica claro, né? Meu chapéu do lado, tamanco arrastado, eu tenho orgulho de ser tão vadio, né? Fica claro aqui de que maneira, né? Que esse mundo do trabalho, vamos dizer, esse novo mundo do trabalho está sendo olhado, né? Por essa população, né? Tem mais orgulho de ser vadio. E essa era uma preocupação, sem dúvida nenhuma, uma preocupação bastante acentuada, né, das autoridades em marginalizar, criminalizar esse comportamento, né? O comportamento meio jocoso, um comportamento meio, digamos assim, descrente, né, com a realidade do trabalho. E eu gostaria aqui de trazer mais uma ainda do nosso querido Wilson Batista. Pelo título, né? Já dá para ter uma ideia, porque o título da música é Inimigo do Batente. E essa música é muito interessante, né? O Inimigo do Batente, essa música é de 39, eu esqueci até, a primeira música, Lenço no Pescoço, ela é de 1933. Repara, né? Nós estamos no início do processo de industrialização, ou seja, um novo pacto social, onde o trabalho passa a ser valorizado, está em curso. E aí o Wilson Batista diz, não, eu prefiro ser vadio. E em 39, né? Em 39, nós temos Inimigo do Batente, que de novo o Wilson Batista, e só que agora é muito interessante, né? É a fala de uma mulher para o seu marido, ou para o seu companheiro, né? Eu resgato aqui de novo aquela discussão que eu trouxe aqui, né, uma impressão que eu trouxe aqui, de que no pós-abolição a mulher negra teve um papel absolutamente fundamental para a sustentação da família preta brasileira, né? Principalmente nos grandes centros urbanos, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, nos grandes centros, o papel da mulher preta foi absolutamente fundamental. Porque o homem negro estava à margem, marginalizado, né? A mulher preta tinha algum espaço e ela teve um papel fundamental de sustentar a família, de manter as relações sociais das famílias de negros e negras aqui no Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. E essa música me traz, né? Essa música me traz um pouco essa situação. É o Wilson Batista novamente, Inimigo do Batente. Deixa eu tentar aqui. Eu já não posso mais. A minha vida não é brincadeira. Estou me desmilinguindo igual a sabão na mão da lavadeira. Se ele ficasse em casa, ouvia a vizinhança toda falando. Só por me ver lá no tanque, lesco, se acabando. Eu já não posso mais. A minha vida não é brincadeira. Acertei o tom. Estou me desmilinguindo igual a sabão na mão da lavadeira. Tivesse em casa, ouvi a vizinhança toda falando. Só por me ver lá no tanque, lesco, me acabando. Se eu lhe arranjo um emprego,
Ele vai de manhã, de tarde pede as contas. Eu já estou cansada de dar murro em faca de ponta. Ele disse pra mim que tá esperando ser presidente, tirar patente no sindicato do inimigo do batente. Ele dá muita sorte, é um moreno forte, é mesmo um atleta. Mas tem um grande defeito, ele diz que é poeta. Ele tem muita bossa e compôs um samba que é de abafar, é de amargar. Eu não posso mais, em nome da forra, vou desligar. Eu não posso mais, a minha vida não é brincadeira. Estou me desmilinguindo, igual a sabão na mão da lavadeira. Se ele ficasse em casa, ouvia a vizinhança toda falando bababababa. Só vou me ver lá no tanque, lesco-lesco, lesco-lesco, me acabando. Só vou me ver lá no tanque, lesco-lesco, lesco-lesco, me acabando. Só vou me ver lá no tanque, lesco-lesco, lesco-lesco, me acabando. Inimigo do Batente, essa música é sensacional também, do nosso queridíssimo Wilson Moreira, e já mostra, né, a mulher, né, falando pro cara, meu camarada, vamos lá, porque tá pesado pra mim, tô aqui, lesco-lesco. Muito interessante essa música, uma inteligência danada. Alguém fez um comentário aqui, é verdade, em 2000, a Cristina Buarque lançou um disco primorosíssimo, uma coisa absolutamente espetacular, chamado Ganha-se Pouco, Mas é Divertido. Só com músicas do nosso queridíssimo Wilson Batista, né? Não tem nos streamings, né? Spotify, já procurei, não tem, mas quem puder encontrar esse vídeo, tem na internet, no YouTube, né? Ganha-se Pouco, Mas é Divertido. É um disco de 2000 da Cristina Buarque, né? É maravilhoso o disco. O disco é simplesmente é maravilhoso, é simplesmente espetacular. Vale muito a pena, sim, conferir, né? E aí, né, o Brasil continua, a história continua e a gente vai avançando aqui também. Tomara que vocês estejam curtindo um pouquinho, né? E eu gostaria depois de trocar, aprofundar, né, essa discussão. Agora a gente vai já para os anos 50, anos 60, anos 50, 60 no Brasil. Nós tivemos aqui, né, o chamado Ano JK, né? E vai ser um momento em que nós vamos assistir um processo de industrialização acelerada. As bases da industrialização já tinham sido instaladas lá pelo nosso queridíssimo Getúlio Vargas, né? Nos anos 30 e 40. Agora, não é o nosso Juscelino Kubitschek de Oliveira, hoje o presidente Bossa Nova, o Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele vai ter condições de promover, né, a aceleração desse processo de industrialização. Tanto é, né, que o slogan do Juscelino ainda na campanha, o slogan de Juscelino era 50 anos em 5. Olha que ousadia, né? 50 anos em 5. A ideia de Juscelino, a ideia que Juscelino vendeu, era que em 5 anos o Brasil teria um desenvolvimento equivalente a 50 anos. A ideia era essa, 50 anos em 5. E para viabilizar os 50 anos em 5, Juscelino Kubitschek estabeleceu o plano de metas, né? Plano de metas. 31 metas que no final do seu governo trariam para o Brasil um momento aí novo de desenvolvimento industrial fantástico, né? Não sabemos se o Brasil, não temos como avaliar, se o Brasil cresceu de fato 50 anos em 5, mas que houve um desenvolvimento econômico e industrial, houve. Isso aí, não tenha dúvida nenhuma, houve um desenvolvimento fantástico nesse período. O crescimento econômico, para você ter uma ideia, o PIB nesse período, né, ficou mais ou menos em torno de 8,5% ao ano. É absolutamente fantástico. Esse período também nós vamos assistir à entrada das multinacionais, né? General Motors, Ford, Volkswagen. Aliás, a indústria automobilística foi a grande base, digamos assim, né, desse modelo de desenvolvimento. A indústria automobilística foi a ponta de lança, né, desse modelo de desenvolvimento. E então nós vamos ter a Ford, a Volkswagen já estava aqui, mas agora nós vamos produzir
produzir, né, automóveis no Brasil, né? E então nós vamos ter também geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo isso passa a ser produzido aqui. E aí você deve estar pensando, pô, Fábio, então o Brasil cresceu, né? Valeu a pena para todo mundo. Lembrar, não posso esquecer disso. Nesse momento nós vamos ter como a meta número 31, aquela meta conhecida, chamada como metassíntese. A metassíntese desse período era a construção de uma nova capital, Brasília. Brasília foi inaugurada em 1960 e é o grande símbolo desse modelo de desenvolvimento colocado em prática aí pelo Juscelino Kubitschek, né? Então, nós temos aí Brasília. Pô, então, Fábio, maravilhoso, né? Deu tudo certo. A sensação que se tinha na época, né, é que estava dando tudo certo. Tanto que esse período da história do Brasil, os anos JK, eles são conhecidos como anos dourados. Anos dourados, né? Tava dando tudo certo. A ideia, a sensação era essa. Olha só, o Brasil foi campeão de futebol, né, em 1958. Aliás, vale dizer que o Juscelino Kubitschek, ele conseguiu eletrizar a população brasileira de tal maneira, né, que a população brasileira esqueceu, vamos dizer assim, né, esqueceu de dois grandes traumas, um trauma violentíssimo, dois traumas violentíssimos, né, que a população brasileira viveu nos anos 50, né. O primeiro trauma foi o Brasil ter sido derrotado na final da Copa do Mundo aqui pertinho da minha casa, moro aqui pertinho do Maracanã, né? Foi o primeiro grande trauma. Hoje, agora nós sabemos como que o futebol pode ser traumático, né? Depois da derrota do 7-1, a gente sabe. Você imagina uma final de Copa do Mundo, Maracanã fresquinho, né? Maracanã inaugurado para o evento. O Brasil foi para a final com o Uruguai. Me corrija se eu estiver errado, acho que foi o Uruguai sim, eu sempre confundo com o Chile. Brasil foi para a final com o Uruguai, podia empatar. 200 mil pessoas no Maracanã. O Brasil saiu na frente, fez 1-0, o Uruguai virou. O Uruguai virou, foi realmente um drama. O outro drama que o povo brasileiro também experimentou na década de 50, e o Juscelino, com seu jeitão mineiro, ajudou a amenizar essa dor, né? Foi o Uruguai, né? Ajudou a amenizar essa dor. O outro drama foi o suicídio de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era o presidente mais popular da história do Brasil, né? O presidente mais popular da história do Brasil. Getúlio Vargas governou o Brasil por 19 anos, 15 anos consecutivos, né? E criou-se toda uma crença de que ele, Getúlio Vargas, criou-se a ideia de que ele era o pai dos pobres. O suicídio de Getúlio Vargas em 25 de agosto de 1954 foi uma paulada, foi um drama, efetivamente um drama. Então a população povão brasileiro, né? Esse povo sofrido brasileiro está vivendo realmente momentos muito terríveis. A política de JK, o desenvolvimentismo de JK, a industrialização acelerada, o otimismo de JK mobilizou muita gente, né? O Brasil cresceu economicamente, cresceu mesmo economicamente, porém, nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Nós vamos ter, no final do governo JK, mesmo com PIB de 8,5%, nós vamos ter um endividamento externo fantástico, um endividamento externo espetacular. Nós vamos ter um descontrole absurdo, total das contas públicas, né? Nós vamos ter também uma inflação descontrolada também, né? Nós vamos ter a desnacionalização da economia, né? Grande parte da economia ela estava sob controle de grupos estrangeiros, dessas empresas estrangeiras, né? E nós vamos ter o crescimento das periferias, o empobrecimento da população, né? O empobrecimento da população. E aí, adivinha, como é que fica o mundo do trabalho nesse contexto, né? Já estamos nos anos 50, nos anos 60. Como é que fica o mundo do trabalho? Como é que fica o trabalhador nesse momento, né? Esse momento de grande crescimento, de grande desenvolvimento, de grande avanço, foram muito tímidas as ações que visavam efetivamente melhorar a vida do trabalhador brasileiro e melhorar a qualidade do trabalhador e do trabalho no Brasil, né? Foram muito tímidas. As periferias cresceram, nós vamos ter, por incrível que pareça, né? Nós vamos ter
desemprego também nesse período. Como eu disse, a população menos favorecida fica realmente à margem. E mais uma vez, né? Mais uma vez o samba. Mais uma vez o samba. Esse samba é de 1969. E aí vale lembrar que também, né, na década de 60, nós vamos ter a transição aí do Brasil democrático para a segunda ditadura do Brasil, a ditadura civil-militar. Mas peraí, daqui a pouco eu vou falar um pouco nela também. Mas esse samba que eu vou tocar agora é de 1969. 1969. Ih, tem gente assistindo de Portugal, que coisa espetacular, gente. Olha que maravilha. Esse mundo. Primeira live que eu tô fazendo. Não, eu fiz uma ontem pra testar, né? Mas essa é a primeira live que eu tô fazendo primeira live da minha vida é essa live aqui. Tomara que vocês estejam aí gostando. Fiquem ligados aí. Depois me dá um retorno. O que eu posso melhorar? De repente a gente faz outra coisa aqui. Tocar samba, né? De repente a gente faz outra coisa por aqui. Bom, esse samba é de 1969 e é de um compositor maravilhoso, um compositor de samba enredo, que é o Darcy da Mangueira. O nosso Edinho, grande Edinho, Florianópolis está na área também, alô Álvaro, o grande Edinho, nosso grande Edinho, certamente conhece, né? Conheceu o Darcy da Mangueira, né? Esse samba chama-se Samba do Trabalhador Ocioso. Olha só como é que o trabalhador está experimentando esse crescimento econômico. Olha a relação do trabalhador, né? Eu sou da tese de que o samba, né, ele não serve apenas, esse samba urbano carioca, esse samba que a gente conhece e gosta, ele não serve apenas para o entretenimento, né? Ele também é uma crônica, né? É uma crônica da nossa realidade, né? Ele também faz crítica, ele também faz pensar, e o samba tem que ser olhado e tem que ser encarado com mais respeito, né? Porque ele revela um universo bastante complexo, né? E muito inteligente, muito potente, né? O samba revela esse universo, né? E sim, ó, o Carlão tá aqui me ajudando. Esse Samba do Trabalhador Ocioso foi gravado por Martinho da Vila, é um samba de 69. O compositor Darcy da Mangueira, certamente Carlão conhece também. O compositor Darcy da Mangueira, fez o samba enredo em 67, onde a Mangueira foi campeã, né? O Mundo Encantado de Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato, e assim, nesse momento de real valor, desse mundo encantado. E Monteiro Lobato, o samba entrou pra história, né? Um dos sambas mais maravilhosos que nós temos aqui é o mesmo compositor, Darcy da Mangueira. Darcy da Mangueira, é o mesmo compositor, né? E aí, Darcy da Mangueira em 69, já refletindo, né, o quanto que foi ruim para as classes populares, para o povo preto, pobre, periférico, pro quanto que foi ruim, né, esse 50 anos em 5 do nosso querido Juscelino Kubitschek, né? Tem gente de Volta Redonda, que legal. O Samba do Trabalhador Ocioso. Vamos lá, não posso ficar lendo não, senão eu vou me dispersar aqui. É assim, ó. Na segunda-feira eu não vou trabalhar. Na terça eu não vou pra poder descansar. Porque pagamento eu não posso falar. E quando chega o fim do ano, vou minhas férias buscar. E quero 13º pro Natal incrementar, mas na segunda-feira eu me na terça eu não vou pra poder descansar. Na quarta preciso me recuperar. Na quinta eu acordo, meio-dia não dá. Na sexta viajo pra veranear. No sábado vou pra Mangueira sambar. Domingo é descanso, eu não vou mesmo lá. Mas todo fim do mês eu chego devagar. Porque pagamento eu não posso faltar. E quando chega o fim do ano, vou minhas férias buscar. E quero 13º
Pro Natal incrementar, mas na segunda-feira eu não vou trabalhar. 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 É isso, samba do trabalhador ocioso. Tem uma galera aqui dizendo que travou, mas pra mim aqui, desculpa, gente, vou pedir desculpa de novo, né? Pra mim aqui tá normal, pra mim aqui tá normal. Poxa, que pena, rapaz. Eu vi um monte de live aí ruim e tudo funcionou direitinho. Tô brincando, gente, não vi live nenhuma, não consigo, né? Uma que eu queria ver da nossa maravilhosa e sensacional Tereza Cristina, mas eu não consigo, eu vou dormir. É um pouco tarde, né? A live da Tereza Cristina, eu não consigo assistir, não. Mas tem um pessoal aqui dizendo que travou. Vou pedir desculpas. Pra mim aqui funcionou tudo direitinho. Peço desculpa a todos e todas, tá? Ah, a Cris está dizendo que voltou rápido. Então peço desculpa de qualquer maneira. Samba do Trabalhador Ocioso, 69. Agora nós estamos vivendo um momento, né? Que é um momento também muito importante para nós, né? Que é a década de 60, a ditadura civil-militar, e a ditadura civil-militar também, né? Tinha esse propósito, né? De expandir, né? A industrialização, né? Essa modernização conservadora, né, que vai viabilizar o desenvolvimento industrial brasileiro, começou lá nos anos 30. Ela tem várias etapas, 3 etapas importantes, né? No início dos anos 30, com Vargas, implantou-se as bases, né, dessa modernização conservadora. O Juscelino Kubitschek acelerou, né, esse processo de industrialização, com 50 anos em 5, e agora, né, com a ditadura civil-militar, nós vamos ter a consolidação desse processo de industrialização, né? E aí, né, nós vamos ter, com a ditadura civil-militar, um crescimento econômico bastante significativo, né? Na década de 70, para você ter uma ideia, o PIB cresceu mais ainda do que no período juscelino. Os números aí mais confiáveis aproximam aí de 11% ao ano, 12% ao ano de crescimento na década de 70 por conta das ações empreendidas por essa ditadura civil-militar. É uma coisa impressionante o crescimento econômico, né? Nós vamos ter as cidades vão crescer de uma forma impressionante, as obras faraônicas, né? Nesse período também, né, nós vamos ter obras faraônicas muito importantes, né, nesse momento. Por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, né, vai ser criada nesse período. As usinas nucleares, né, começam a ser implantadas nesse período. Grandes obras, né, rodovias, modernização de portos, aeroportos. A Transamazônica, né, que foi um projeto meio controverso. Há quem diga que a Transamazônica liga nada a lugar nenhum, mas enfim, também faz parte, né, desse processo de desenvolvimento. Agora, como é que ficou o mundo do trabalho nesse período, né? Como é que ficou o mundo do trabalho durante a ditadura civil-militar? Bom, a gente tem algumas questões, né? A ditadura. Então, evidentemente, que ocorreu uma repressão violenta, violentíssima mesmo, né? À classe trabalhadora e todas as suas formas de organização. As greves eram proibidas, principalmente a partir da edição do AI-5, né? Foram 17 AIs, né? O primeiro deles foi em 68, 13 de dezembro de 68, uma sexta-feira 13, para quem é místico, inclusive, uma sexta-feira 13, né? 13 de dezembro de 68 nós vamos ter a edição do AI-5, então greve proibida, manifestação, qualquer forma de organização que aqueles que estavam no poder julgavam subversivas, né, eram reprimidas violentamente, né? Muita gente perdeu sua vida, inclusive, nesse período. Então, nós vamos ter um controle, né? Uma violência muito grande contra a classe trabalhadora, contra as formas de organização da classe trabalhadora, e vamos ter ações também no campo político, né, que vão, no meu modo de entender, também prejudicar. Por exemplo, acabou a estabilidade no emprego, né? A CLT do Getúlio Vargas, né, claro que ela
pode ser criticada, mas havia um componente na CLT que, no meu modo de entender, é de fundamental importância para o bem-estar do trabalhador, que era a estabilidade no emprego. Com a ditadura civil-militar, acabou-se a estabilidade no emprego e nós vamos ter a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em 1966. Né? 1966 nós vamos ter o Fundo de Serviço, o FGTS. Né? E é claro, né, nós vamos ter o Brasil nesse período vai ser campeão. O Brasil vai ser campeão, né, em acidente de trabalho. O Brasil vai ser campeão em acidente de trabalho nesse período. E é claro, então, que a relação do trabalhador com o trabalhador, a relação do compositor popular, né, nesse momento era, sem dúvida nenhuma, uma relação bastante crítica. Né? E aí, em 82, já vamos avançar aqui, que já a Cris está dizendo que já temos que terminar aqui. Claro que temos, depois a gente volta. Em 82, Mical e Zorba Devagar, o Zorba Devagar tá por aí ainda, né? Então, eu vou pegar o cavaquinho, eu pego o cavaquinho, cai, né? A live, acontece alguma coisa aqui, mas vamos lá. Em 82, refletindo toda essa situação de desconforto, né, da classe trabalhadora, provocada aí a partir dos anos 60, o Zorba Devagar e o Mical, uma gravação de Paulinho da Viola em 82, vem com Que Trabalho é Esse? Que é mais ou menos assim, ó. Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra não adianta, eu não vou lá, que trabalho. Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra não adianta, eu não vou lá. Quando chego no trabalho, o patrão vem com aquela história que o serviço não está rendendo. Eu peço minhas contas e vou-me embora. Quando eu falo no aumento, ele sempre diz que não é hora. Quando eu falo no aumento, ele sempre diz que não é hora, que trabalho. Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá, que trabalho. Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Essa é de 82, Que Trabalho é Esse? A música foi gravada maravilhosamente, magistralmente gravada por Martinho da Vila. 82, refletindo esse cenário, né? Vou dar uma acelerada aqui, Cris. Vou dar uma acelerada já pra gente ir encerrando. Essa aqui eu nem aprendi a tocar direito. É uma música... Já vivemos aí a redemocratização, né? Num processo de redemocratização, Nova República, década de 80, década perdida, arroxo salarial e muito desemprego. E aí, em 88, num disco maravilhoso, né? Num disco do Fundo de Quintal, é um disco maravilhoso, né? O Arlindo Cruz Franco e Sombrinha, eles compuseram uma música chamada Meu Nome é Trabalho. A rapaziada vai ter que se virar. A rapaziada vai ter que se virar. Eu lembro dessa música, eu lembro muito do meu cunhado, Hamilton, e lembro também do nosso querido... Opa, desculpa, não vi, Cris. Coloca de novo aí, por favor. Eu lembro muito do nosso amigo, eu não vi aqui, a Cris pediu para entrar aqui, eu não vi, passou direto aqui. Desculpa, Cris. Cadê, meu irmão? Passou aqui. Será que você pode pedir de novo, Cris? Que passou direto aqui, eu não vi. Desculpa, tá? Opa. Não. Ah, não, aqui não. Eu não vi. Peraí, Cris. Ah, aqui. Vou te colocar aqui, Cris. Aí. Vou te colocar aqui. A música, então, a Cris tá entrando aqui, gente. Essa música, então, é de 88, né? Num disco magistral, num disco realmente espetacular do Fundo de Quintal, né? E como eu disse, né? Essa música reflete aí a necessidade da rapaziada se virar, tá? Essa música reflete a necessidade da rapaziada se virar. Meu Nome é Trabalho, né? Uma música muito interessante, só rapidinho aqui, né? Não, tá Meu nome é maravilhoso. Trabalho, mas eu tô pegado, tá sempre o cascalho. Vou pra todo lado, tem 5 pirralho, chorando um bocado, vê se quebra o calho, doutor. Tô desempregado, me arranja um trabalho, doutor. Tô desempregado. Aí o cara diz: já fui pedreiro,
Já fui pedreiro, carpinteiro, motorneiro e até motorista. Já fui copeiro, fui caseiro, jornaleiro e até jornalista. Pedi os peitos, fiz tudo direito, sou advogado. Vê se quebra o galho, doutor. Tô desempregado. Muito boa essa música, né? Mostra bem que o cara que faz tudo. Me lembra muito o nosso querido Márcio, o Cris. Ele faz tudo. O nosso querido Márcio. Bom, galera, tem coisa para falar ainda. É bom que tenha coisa para falar, que aí sempre fica um gostinho, né? Não tem problema ficar um gostinho, não. É bom, né? E eu, Cris, se for possível ainda, antes de encerrar aqui, eu queria fazer aqui uma singela homenagem, né, a dois personagens maravilhosos, já que amanhã é dia 13 de maio. Né? Isso. Amanhã é 13 de maio. E é o dia em que lembramos, não podemos comemorar, mas temos que lembrar também, né, a abolição da escravidão. E o Ney Lopes é absolutamente espetacular, né? O Ney Lopes diz que o 13 de maio tem que ser entendido também como uma conquista, né? Uma conquista. Muitos intelectuais pretos, né, libertos, até mesmo escravizados, né, se mobilizaram para viabilizar o 13 de maio. O 13 de maio não foi uma concessão, né? Então, ele acha, o Ney Lopes diz que é importante a gente sim saudar o 13 de maio, e também porque o 13 de maio é o dia dos pretos velhos. É o dia da nossa ancestralidade. Isso é tremendamente importante também para nós, né? E aí, por conta disso, Cris, eu queria saudar aqui duas figuras muito importantes para a luta anti-escravista, para a luta antirracista, né, aqui do negro brasileiro. Um deles é Luiz Gama. Luiz Gama, nós estamos celebrando esse ano, 2020, 130 anos de Luiz Gama, né? Luiz Gama foi um abolicionista, um advogado, né? Ele nasceu em 1830 e morreu em 1886, portanto ele não viu, né, a abolição, mas foi uma figura que lutou muito para a abolição. Ele tem textos maravilhosos. Um dos textos de Luiz Gama diz que ele sonha, né, com uma sociedade onde todos sejam iguais. 100 anos antes do Martin Luther King, que é uma figura que eu respeito e admiro pra caramba, Luiz Gama também tinha o seu sonho de uma sociedade onde as pessoas não são julgadas pela cor da pele, né? E a outra pessoa, outra figura que também eu quero saudar aqui é a Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis, ela nasce em 1822, morre em 1917, é a primeira romancista brasileira, mulher negra, primeira romancista brasileira. O romance dela é Úrsula. Eu quero aproveitar a proximidade aí do 13 de maio para saudar essas duas figuras, Luiz Gama e a nossa Maria Firmina dos Reis. E queria sugerir, uma Bíblia, vale muito a pena. Tá ao contrário? Aqui? Vale muito a pena, Dicionário da História Social do Samba, Ney Lopes e Luiz Antônio Simas. Esse livro aqui é maravilhoso, vale muito a pena. Ganhou o prêmio Jabuti em 2016. Vale muito a pena aqui. E, encerrando, Cris, para saudar os nossos ancestrais, saudar Luiz Gama, saudar Maria Firmina dos Reis, saudar todos os trabalhadores que sempre lutaram aí por uma vida melhor para todos, saudar todos os negros e negras, e agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino, é amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro. Traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade.
Maravilhoso, Eu estou encantada, eu estou com uma pena enorme de terminar, porque na verdade tem outra live depois, né? Também aqui na Escola Parque, imperdível, sobre o professor reflexivo, maravilhosa, Isso, vale imperdível. conferir mesmo. Vale conferir. Agora, Fábio, eu tô assim, eu tô encantada. Eu tenho certeza que quando eu falei no início, né, que era uma aula de história, seria uma aula de história do século XX até o século XXI. Eu tô assim, sério mesmo, estou muito feliz. Foi muito mais do que eu imaginei. Eu acho que Obrigadíssimo, todo querido. mundo curtiu demais, realmente parabéns. Eu falei no início que você estava fazendo mestrado, você está fazendo mestrado em relações étnico-raciais no Isso, Cefet, né? Então, isso. uma referência aí para gente. Eu ia fazer até algumas perguntas, ia perguntar exatamente de amanhã, né, do 13 de maio, mas assim, a gente não tem mais tempo, mas é bom, sabe por quê? Que a gente fica com vontade de Tem mais. fazer mais, tá? Ótimo. Fábio, olha, Obrigado. privilégio total. Sinta-se abraçado, tá bom? Obrigado. Muito Nesse obrigado, tempo de muito ano. obrigado. Em nome de Estou toda a sempre equipe da aqui. Escola Parque, em nome da psicopedagogia, da equipe de ensino médio. Olha, saudade de te abraçar. Então, gente, a gente Obrigado, vai aqui obrigado. se despedindo da live. Foi maravilhoso, tá? Muito Obrigadíssimo. obrigada. Estou à disposição de Gente, todos. boa Muito noite. Assim, por obrigado. todos os comentários, foi um sucesso. Tá bom? Um Obrigadíssimo. abraço Obrigado, e boa Cris. noite. Obrigado a todos e Teremos todas. outras, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou sair. Tchau.